Aleluia. Paz a paz, povo de Deus. Amém. Que bom, que bom, que bom. Mais um maravilhoso culto para nós. Amém. Mais uma presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas. É isso que viemos buscar. Amém. E com certeza vamos receber muito dele. Que seja desde o começo, da abertura até a salvação final, os louvores, a palavra. Com certeza, vocês não vão sair daqui de mão vazia. Amém. Nós cremos, nós acreditamos. Amém. E feliz por estar aqui mais uma vez, junto com vocês. Isso é muito maravilhoso. Como disse, tenho observado o preço que é pago. Que esses pastores aqui têm pago pela vida de vocês, para ver vocês cada vez mais firmados com Jesus, caminhando com Jesus. E isso para eles é muito gratificante, acredito eu. Porque eles não ganham nada financeiramente, eles não é por bem materiais, é por ver vocês bem. É por fazer cada um de vocês conhecer mais e mais Jesus, saber quem é Jesus. E eles vendo vocês aqui, com certeza eles ficam alegres, assim como eu estou alegre de verdade por ver cada um de vocês aqui. Eu imagino o quanto eles ficam alegres, saber que todo esse esforço deles está sendo recompensado. Eu escuto muito eles orando pela vida de cada um de vocês. E, como dizem, não estou de olho na herança de vocês. Eles sabem que a recompensa deles vai vir dos céus. Amém. Assim como a nossa também, não vem da terra, vem dos céus. E por isso que nós vamos continuar perseverando, acreditando que o Senhor vai perseverar, vai nos abençoar e vai continuar derramando muitos milagres sobre as nossas vidas. Amém. É isso que eu quero estar falando hoje, a respeito de uns milagres, são tantos, que até se fosse escrito, não teria tinta nem papel para escrever todos os milagres que o Senhor já fez. E eu peço que abra em Êxodo 14. Êxodo 14 a partir do 21. Fico feliz de falar de milagre, até onde fomos na igreja do Bitinga lá. Está tendo uma campanha de milagres. Eu falei, meu, como é maravilhoso. Às vezes vamos falando de tantos outros assuntos, esquecemos de falar de milagre. Às vezes nos preocupamos tanto com que o mal está rodando, é importante, uma das partes mais importantes do Evangelho é falar da cruz, mas também nos alegra falar dos milagres. Esse Deus que operou milagres nos nossos antepassados, Ele continua operando milagre na minha e na tua vida. Às vezes acordamos e não demos conta de que o fato de acordar e respirar foi um milagre. Amém. Achamos isso normal, e tantos milagres, e acordamos, damos força para levantar, para seguir. Graças a Deus todo mundo chegou aqui bem e Deus é bom. Então aqui em Êxodo 14 a partir do 21. Deus abre o mar para seu povo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco. Com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor enterrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fez-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Então Yahvé ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre seus exércitos de cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam sobre eles,
que se fechavam por sobre o caminho. E o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar, pisando sobre a terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios. E os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés seu servo. Então, pessoal, aqui o povo estava ali, né, tinha decidido ser livre, né, tinha decidido não viver mais como escravo, não queria estar ali sofrendo no Egito, e decidiu ser livre e falou: eu vou caminhar, vou sair dessa terra, vou para uma terra melhor. E muitas vezes isso acontece com nós, quando nós decidimos, né, não ser mais escravo do pecado, não continuar numa vida promíscua, numa vida cheia de pecado, os inimigos se levantam, né? E muitas vezes os inimigos se levantam. Aqui era o Mar Vermelho, que estava de frente dele, aquele exército vindo atrás, e eles achando que eles eram fracos, que eles poderiam morrer, mas o Senhor mostrou que o Senhor estava com eles. E assim como é com nós, quando o inimigo se levanta, às vezes se levanta numa doença, às vezes se levanta, até nossos familiares muitas vezes se levantam contra nós. Por que você está buscando esse Deus? Você não está recebendo nada ainda? Do que adianta você estar tanto na igreja, você fazendo isso, fazendo aquilo para Deus, mas não é irmão. Quando seus inimigos se levantarem diante de você, vocês olhem para Deus e clamem a Ele, porque com certeza Ele vai derrubar as muralhas, Ele vai abrir o Mar Vermelho, Ele vai derramar milagres sobre a minha e a tua vida. Então, que nós venhamos a perseverar, assim como eu tenho visto essa igreja perseverando, essa igreja não desistindo, essa igreja seguindo, Deus fazendo milagre, nós estamos aqui. Se Deus não fizer milagres, nós continuaremos aqui, porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Nós não buscamos a Deus só por milagres, nós buscamos a Deus porque sabemos tudo que Ele fez por nós. Nós olhamos para aquela cruz, nós sabemos quanto foi sofrido, mas o quanto Ele não desistiu e Ele seguiu. Então, por isso que eu venho dizer para vocês que essa noite é uma noite de milagre. Eu não sei como você entrou aqui, se for procurando uma cura, mas eu posso dizer que Deus vai derramar uma cura sobre a tua vida. Se você entrou aqui com uma doença, a tua cura chega hoje. Se é um problema financeiro, com certeza Deus vai operar um milagre e vai trazer provisão, e vai trazer a prosperidade sobre a minha e a tua vida. Eu não sei, você entrou aqui triste, mas com certeza, aqui com o Senhor nós encontraremos alegria. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é isso: não desistam. Quando esses gigantes se levantarem contra nós, que estamos decididos a viver o caminho, a seguir o caminho de Cristo, a não abandonar Cristo, com certeza, Deus vai vir de uma forma poderosa sobre nós, e nós vamos, não é que seja a nossa vontade, mas nossos inimigos cairão por terra. Amém. Nós vamos ver nossos inimigos, como diz, não queremos ver nossos inimigos mortos, mas nós queremos ver nossos inimigos restaurados, nossos inimigos transformados, nossos inimigos também salvos, porque nós estamos nessa caminhada não querendo o mal de alguém. E muitas vezes, como eu falo, nossos inimigos às vezes são pessoas, né? Mas não é, como diz, as pessoas não querem nos ver bem às vezes, porque o inimigo toca na vida delas e elas acabam se tornando, né, sendo um instrumento do inimigo, para que nós venhamos a falhar, para que nós venhamos a desistir. Mas nós estamos aqui perseverando, orando por essas pessoas, e com certeza o Senhor vai trazer uma grande transformação, uma grande libertação, e nós vamos continuar clamando a Ele, e a vitória e o milagre vai chegar. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, aqui está o seu povo, Pai. Aqueles que se dedicaram, se esforçaram e chegaram aqui nesse culto, Pai, para ser mais cheio da sua presença, Senhor. Então, o Senhor veio encontrar aqui essa noite o coração de verdadeiros adoradores, Senhor.
Amém. Pessoas que entraram aqui com sede e fome, Senhor, de conhecer, Pai. Pessoas que estão aqui sedentas, Pai, querendo um toque, Pai, um toque do Senhor na vida deles, Senhor. Então eu te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, muita sabedoria, Pai, para que nós possamos aqui, Pai, prestar o melhor culto ao Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, Pai. Que aquele que aqui entrou, Pai, ele tenha uma experiência extraordinária com o Senhor, Pai, e que ele venha ser tocado, venha ser transformado, venha ser curado. Nós acreditamos, nós cremos, nós sabemos quem é esse Deus que nós estamos aqui servindo, Pai. Então nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto, Pai, e que o Senhor venha tirando todas as escamas dos nossos olhos, Pai, e que nós possamos contemplar a plenitude daquele que o Senhor é, Pai. Que nós possamos escutar a Sua voz, Pai, que nós venhamos a te obedecer, Pai. Que a Sua palavra, Pai, toque no nosso interior, toque no nosso coração, Pai, de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária. Que nós possamos sair daqui, desse culto, Senhor, cheio da Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Se concentre agora no Senhor. Nós queremos te adorar, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, querido Pai. Seja bem-vindo aqui, querido Filho. Seja bem-vindo aqui, querido Espírito Santo. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. O Senhor olhando para nós queremos paz. Os olhos do Senhor estão voltados para nós. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Fiel Senhor, tudo sabe de mim, cante, tudo sabe de mim. Quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Meu amigo, eu sei, Senhor, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, nada posso esconder, que não sou nada sem ti, nada. Fiel Senhor, declare com teu coração, querido, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, Senhor, nada posso ocultar.
lá de calabresa de carne. Oh, que coisa abençoada! E a gente só tomou um refri, comeu uma batatinha só e tava bom. Mas assim, o que eu quero falar é que a gente fez sexta-feira já a primeira reunião do encontro. E assim, ó, eu sou suspeita a falar, mas eu vou te falar uma coisa. Vou contar aqui para a Igreja do Norte um segredo fresquinho do encontro. Esse ano promete. Amém. Esse ano tá diferente o negócio. Amém. E eu me arrepio só de falar. A unção tá diferente. Tá vindo uma coisa nova e é especial para o encontro desse ano. Fazem 3 anos que esse encontro não é realizado. Então, foi em 2021, não? 3 anos atrás, contei. E aí, foi quando a gente fez o último face a face com Deus. E aí, esse ano a gente sentou, Deus deu uma direção maravilhosa. Então, assim, ó, esse é o segredo que eu tenho para contar, porque tá diferente. Esse ano ele promete, tu não pode perder. Amém. Amém? Amém. Convida as pessoas da tua casa, convida a tua célula. Assim, ó, tu tem que fazer de tudo para tu ir e para levar os teus junto. Tu não tem noção. Então, se você tiver juízo, tiver, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu não mando nada, mas te dou um conselho. Então, o conselho amigo é: vá. Vai com todas as suas forças. Amém? Amém. Receba o pastor Alex. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Boa noite a todos, a paz. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12. E queridos, só confirmando algo, falando algo do encontro aqui. A vaga só é garantida após a confirmação do pagamento. Por quê? Porque, graças a Deus, eu acho que a gente tem muitas pessoas deram nome. Infelizmente, nem todas vão poder estar participando. Se der, receberão todas, mas se não der, se eu não me engano, já chegou ao número de 40 pessoas que querem participar. E só tem 30 vagas. Então, se 40 deram nome, só tem 30, então quem pagar, confirma a sua vaga. Ah, eu não tenho nome, mas quero ir. Então corre, faz o pagamento, manda um comprovante para mim, para a pastora, a gente apresenta lá para a apóstola, e sua vaga está garantida, tá bom? Não perca, são 3 dias, mas são 3 dias de investimento. A lista está aqui feliz da vida porque ela já pagou. Ela já pagou dela. Ah, é? Ela já, a lista correu. Isso é uma bênção. Aí o quarta-feira já falou, tá aqui. Foi. Queridos, não perca. Não é um custo, é um investimento. Por quê? Porque você vai receber muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Você vai com uma ideia, chega lá, é totalmente diferente do que Deus faz com você. Amém. Deus te pega, te restaura, te quebra e te restaura em 3 dias. Algo extraordinário. Tá? Aproveita esses dias, fala assim, eu vou. Ah, mas estou sem dinheiro. A gente parcela. Deus vai provar. Você, mas eu não chega para mim, para a pastora, a gente vai orar para você e Deus vai abrir as portas. Amém. Amém. Amém? Então não fique sem ir. Esse é o meu desejo do coração. Todos juntos. Lucas não. João 12 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, o que havia morrido, e fora ressuscitado entre os mortos. Então ofereceram um jantar. Marta servia enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo, de nardo puro, óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com o seu cabelo, e a casa se encheu com uma fragrância de bálsamo.
E um dos seus discípulos, Judas Iscariote, o filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, disse: por que este bálsamo é perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Amém? Amém. E a gente lê essa passagem e a gente vê que a primeira coisa, eu não quero atentar na ressurreição de Lázaro como uma atividade de Marta que não parava, continuava a trabalhar. Mas eu quero atentar na atitude de Maria, queridos. Eu quero ser breve hoje. Eu e você, se nós estivéssemos naquela época, nós também iríamos se escandalizar com a atitude dela. Para você ter noção, Judas disse que está escrito na Bíblia que aquele vaso de perfume, aquele nardo perfumado, valia 300 denários. Você tem noção de quanto que vale que é 300 denários? Não tem, eu vou te explicar. Um denário, o ano tem quantos dias? 365, tirando o ano bissexto, né? Tirando o ano bissexto, 365. Um denário era um dia de trabalho. Agora faz os cálculos, quanto você ganha em um dia? Não precisa me falar. Agora multiplica por 300. Praticamente um ano de serviço. Ela guardou para comprar aquele nada. Praticamente um ano. E eu ouso dizer que era bem mais. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque quando você compra algo, aquilo tem valor, mas quando você vai revender, já caiu uma porcentagem do preço daquele valor. Então, a Maria ia revender o perfume que ela já tinha comprado, que valia 300 denários. Então, vamos calcular que valia bem mais. Então, é um ano do seu trabalho que ela colocou ali aos pés, sobre Cristo. E não foi só isso que ela colocou. Ela colocou o sonho dela sobre Cristo. Porque quem não sabe, na cultura israelita, quando a mulher e ela é virgem, ela tem que guardar um óleo, né, temos antigo, um óleo ou um perfume, para na noite que se casar, perfumar o seu leito, para ter relação com o seu marido. E aquele perfume tinha que ser um perfume de valor e caro. Então ela não pegou somente um perfume qualquer, ela pegou um perfume que estava guardado para um momento especial. Um israelita com uma israelita, com uma judia, um judeu, o casamento é o maior ato de aliança depois dele com Deus. Então ela pegou tudo que ela tinha, que os judeus, uma judia tanto espera, que é o seu sonho de casar, constituir uma família, entregou ali. E você fala, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, se trazesse para o tempo de hoje, eu e você talvez ficaríamos escandalizados com a atitude dela. Mas eu quero dizer uma coisa, foi a atitude dela, como a atitude dela que eu e você deveríamos ter. Não estou falando para você juntar seu salário o ano inteiro e colocar o aqui, mas estou falando para você, para a gente aprender a entregar tudo, porque é dele, não é meu. Eu aqui nessa terra, você aqui nessa terra, somos somente um mordomo daquilo que ele nos confiou. A Bíblia diz numa parábola, que um servo, eles contando a história dele mesmo, ele falou, um servo, Senhor, ia sair para uma viagem, chamou os seus servos e deu a eles talentos para multiplicar. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, conforme a sua capacidade, para eles multiplicarem. E ele saiu por uma viagem. Querido, ele te deu dons, ele te deu tudo. Talvez você fale assim, não, eu consegui, não. Talvez você ache que conseguiu, mas o dom que você tem fluiu dele.
a capacidade de prosperar flui dele. A gente é mordomo para multiplicar aquilo que ele nos confiou. E a Bíblia diz que aquele senhor volta, um certo tempo depois, muito tempo depois, chama os seus servos. Ele fala assim: olha, eu voltei, e o seu servo diz bem assim: olha, senhor, o senhor me deu 5, e eu multipliquei, está aqui 10. Ele diz: servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor. E o outro que tinha 2, chegou, olha, meu senhor, eu estou aqui com 4. Diz: servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor. E chega aquele que tem 1 e diz assim: olha, eu sei que o senhor é um homem severo, que ceifa onde não plantou. E eu fiquei com medo, enterrei o meu talento. Ele diz assim: servo infiel. E ele dá uma sentença àqueles jovens. O que eu quero dizer, querido, não quero dizer que você tem que multiplicar, mas eu quero dizer que você tem a capacidade de multiplicar. Quem confiou a mim e a você foi o Senhor. Não foi eu, não foi a pastora, não foi a igreja, não foi o seu chefe, não foi a sua esposa, não foi o seu marido, não foi os seus filhos, foi o Senhor que te confiou. Essa pessoa que você tem ao seu lado é o Senhor que te confiou para você multiplicar os dons que existem nela e aprimorar o que existe nela. Porque você talvez vê uma pessoa e a gente mais reclama do que elogia, muitas vezes. Mas se você olhar lá na sua essência, ela é um diamante que precisa ser lapidada. E Deus te confiou para você lapidar essa pessoa. Deus te colocou no seu trabalho, com uma função, com uma missão para ser cumprida. Não somente para você ganhar o teu salário, Ele te garante o pão de cada dia. Se você estiver embaixo de uma palavra de obediência, dentro do trabalho não. Mas, o que eu estou fazendo para multiplicar aquilo que Ele me colocou ali para fazer? Tem um amigo meu, que ele era chefe de cozinha, num restaurante 4 estrelas, num hotel 4 estrelas, desculpa, num hotel bem famoso no Brasil. E eu tive o prazer de ser discipulado por ele, e eu ia todo final de semana comer no hotel dele, que ele era chefe. Era muito bom, mas um dia ele ficou cansado daquele trabalho. Ele falou: estou cansado, eu quero sair. E ele foi falar com o chefe dele, e o chefe dele disse: não vou te mandar embora. Não vou te mandar embora. E ele falou: não, quero pedir as contas. O chefe disse: não, te seguro, te dou um aumento. Ele: não, mas eu quero ir embora. E acabou que ele ficou. E ele questionou: Deus, por que eu não saio? Por que eu não consigo sair? E um certo dia, uma pessoa que ninguém esperava chegou para ele e disse assim: você está pedindo para sair do seu trabalho, mas o Senhor te diz que não saiu, porque Ele te colocou lá com uma missão. Se você não cumprir, Ele não vai te promover nessa missão. E ele parou, a oração dele mudou. Deus, qual é a missão que eu tenho que cumprir? O que eu tenho que fazer ali? Aí Deus falou com ele, ele fez. Pouco tempo depois, ele foi mandado embora e surgiu uma vaga para ele num restaurante lá na Bahia. Ele veio trabalhar na Bahia. Queridos, o que eu quero dizer com isso? O Senhor te confiou dons, o Senhor te confiou talentos. Eu não estou falando de dinheiro somente, eu estou falando de tempo, estou falando de fôlego de vida, estou falando de uma pessoa do seu lado, quem tem filhos, estou falando dos seus filhos. Nós somos mordomos de tudo isso. Como diz o servo de Eliseu, quando estava cortando uma machado, usando um machado para cortar madeira para fazer uma casa. Ai, meu Senhor, o machado era emprestado. Um dia nós vamos chegar diante dele, ele vai nos perguntar: o que você fez com o fôlego de vida? O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te dei? Vai ficar igual eu.
Que recentemente Deus andou pensando Deus andou me apertando na parede, porque eu não queria mais usar os meus dons. Eu queria pastorear, mas não queria mais usar os meus dons. Porque chegou uma época na minha vida que as pessoas já achou que eu era... vidente. Quando eu cheguei aqui, as pessoas me hospedavam na casa deles, esperando eu falar algo da parte de Deus, e queria comprar o meu dom. Aí eu falei, não vou mais usar o meu dom. Calei o meu dom durante 13 anos da minha vida. Até Deus começar a me prensar esse ano, eu tenho que começar a fazer o que Deus mandou. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você tem algo para ser fiel e cuidar nessa terra. E o que você anda fazendo com aquilo que Deus te confiou? Você anda obedecendo ou você anda escondendo igual a mim? Você anda realizando ou você anda com medo do teu Senhor? E agora nós estamos no dízimo da oferta. Eu não posso deixar de falar nisso. Eu não estou falando do valor financeiro, mas estou falando da melhor oferta que você pode dar ao teu Senhor, que é um coração quebrantado. E quando você entende que tem um coração quebrantado, o dinheiro não significa mais nada para você. Porque você sabe que aquele que te deu, te dará muito mais. Amém. Glória a Deus. E o que me resta é ser obediente, compromissado e aliançado por Ele. Então, essa noite, meu querido, eu quero que você separe na sua mão a sua oferta e o seu dízimo. E acredite que a sua história jamais será a mesma, porque Ele fez isso com uma mulher, uma viúva. Amém? Manda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus que eu oro, apresento dízimos e ofertas diante do Senhor. A tua palavra diz que o altar santifica as ofertas. Declaramos elas santas, declaramos elas consagradas ao Senhor, meu Pai. Aqui está o ato de fé, e o meu pedido é que o Senhor abra as janelas dos céus, abra os céus sobre o meu irmão, a minha irmã, e eles possam ver milagres a partir dessa semana, a partir de hoje, que eles já vejam o sobrenatural agindo sobre a vida deles. Pai, aqueles que precisam de uma porta de emprego nova, o Senhor abre e surpreenda. Aqueles que precisam de um salário melhor na sua empresa, o Senhor toque no coração do seu chefe e eles consigam um salário melhor. Aqueles que precisam, meu Pai, de parceiros para vender, para negociar, para ter mais produto e ter mais venda. O Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, traga esses parceiros, esses clientes. Assim oramos no nome de Jesus e declaramos, meu Pai, o sobrenatural agindo. Pai, repreendemos o devorador, os demônios que atuam na finança. E que o teu nome seja glorificado essa noite sobre a vida de cada um. No nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, aplauda o Senhor recebendo a ovelha da Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Amém. Espero que estejam todos bem. Friozinho, né, gente? Que gostoso. Eu não acho. Eu também não acho. Amém. Agradeço a oportunidade, agradeço a presença de cada um que está aqui hoje. Que bom que vocês saíram da sua casa, do seu edredom, da sua cama quentinha e hoje decidiram estar aqui com o Senhor. Amém. Agradeço a Deus por isso. Agradeço que a decisão de vocês foi a mais certa e que hoje Deus tem algo extraordinário para falar para vocês. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir a todos que abram a Bíblia de vocês no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 24 em diante.
grande multidão o seguia e comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele sairia poder, vindo-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondendo-lhe seus discípulos: veis que a multidão te aperta e dizem: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se opera, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amém. Senhor meu Deus, está aqui a tua palavra, papai. O Senhor ministra conforme a tua vontade e o teu querer. O Senhor me usa como um instrumento na tua mão, papai. Que a partir de agora não seja nada, que seja apenas a sua vontade. Espírito Santo, deixa eles sensíveis para ouvir a tua voz, papai, e que eles tenham entendimento do que está sendo declarado no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente ouviu aqui nesse versículo que os milagres de Jesus naquela época em Cafarnaum já estavam sendo muito claros. Muita gente já sabia dos milagres que Jesus estava fazendo. E muita gente já seguia Jesus por conta desses milagres. E ali havia essa mulher que tinha uma hemorragia, né? Para que fique bem claro o que estava acontecendo com essa mulher naquele momento. Ela estava no seu período menstrual há 12 anos. As mulheres sabem o que é isso, mas eu vou declarar, né, para que haja entendimento em tudo. Nessa época, nós mulheres, acontece da gente ter cólica, acontece da gente ficar com dor de cabeça, da diarreia, da vômito, as mamas ficam doloridas, a gente fica estressada, a gente fica deprimida, várias outras coisas. São várias outras coisas e vários tipos. Cada mulher tem o seu tipo, mas a grande maioria passa por isso. Só que o nosso período, normalmente ele é de 3 a 8 dias. Mas essa mulher, ela estava há 12 anos. E o que eu quero falar aqui não é do período, da questão ali. O que eu quero deixar assim, bem trazer a vocês é se colocar no lugar dessa mulher. Vocês imaginam só, vocês estarem nessa condição há 12 anos. Há 12 anos você tendo dores, há 12 anos você sendo comprimido, você sentindo cólica, aquilo te incomodando. Então, eu gostaria de pedir a todos que se colocassem nesse lugar. Nessa época, em Cafarnaum, na época de Jesus, uma mulher passando por esses dias, ela era considerada uma mulher imunda, uma pessoa imunda. Então, tu imagina só, por bem menos, nos nossos períodos normais, de 3 a 8 dias, a gente já se sente suja. Imagine uma mulher há 12 anos. Ela, na cabeça dela, ela já se sentia imunda. Sem contar que há tanto tempo, provavelmente, seus vizinhos já sabiam das
situação dela, os seus parentes já sabiam, aonde ela passava, as pessoas já sabiam, porque as notícias correm de boca a boca. Então, muita gente já deveria estar apontando ela, muita gente já estava julgando ela, muita gente já estava quase apedrejando ela, porque era considerado nessa época que esse tipo de coisa era algo imundo, algo impuro, não uma coisa natural da vida da mulher. E também a Bíblia relata que ela já tinha passado por médicos, então ela já tinha, eu acredito que ela não estava podendo trabalhar, porque ela tinha essa condição e era considerada imundo. Então a Bíblia não relata se ela tinha parentes ou alguém que bancasse essa condição de médico dela. Então ela tirou as últimas finanças dela. Foram 12 anos de tortura, 12 anos de... Imagina só, né? A gente chega no final do mês e a gente já fica na adrenalina de como que vai conseguir fechar o mês muitas vezes. Então imagina, essa mulher, ela não tinha um recurso, ela não tinha um plano B, como às vezes a gente tem, que é um parente que a gente vai lá e empresta um 10 pila, um irmão, qualquer um que a gente vai, faz um dinheirinho, vende um negocinho. Não, ela não tinha essa opção. Ela não podia botar a mão para vender nada, porque ela é pura, e provavelmente as pessoas não chegavam perto dela por vergonha. Então ela gastou tudo que ela podia, tudo que ela tinha, sem contar o emocional dela. Nesse meio tempo eu fiquei pensando, meu Deus, que tortura essa mulher não passou. Ultimamente, desde que eu comecei a trabalhar ali na van, é um trabalho, graças a Deus eu estou amando, é uma bênção, é super legal, mas mudou a minha rotina, mudou toda a minha rotina. E isso mexeu com o meu organismo. E eu acabei ficando, por causa dessa mudança de rotina, eu acabei ficando nessa situação dessa mulher durante 15 dias. E para mim já foi torturante. Eu cheguei com o meu marido e falei assim, eu não aguento, eu tenho nojo de olhar, eu não estou aguentando mais. E aí Deus me trouxe essa palavra ontem. Me trouxe a palavra dessa mulher que sofreu de hemorragia e eu consegui me colocar naquele lugar que realmente é torturante. Então, voltando a falar dela, ela chegou no limite dela, mas ela sabia que naquele dia quem estava passando lá era Jesus Cristo, da mesma forma que hoje está passando aqui nesse lugar. Amém? Hoje Jesus está passando por aqui. E muitos de nós hoje está naquele momento assim, ó, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa enfermidade, eu não aguento mais essa pessoa que não teve atitude, eu não aguento mais a mim mesmo, eu não aguento mais a minha falta de vontade, eu não aguento mais esse vício de tal pessoa, eu não aguento mais. Alguém hoje está aqui nesse momento de eu não aguento mais, mas eu tenho para te dizer que hoje Jesus está passando por aqui. Amém, glória a Deus. Quando ele passa por lá, ela consegue avistar Jesus vindo. E aí ela pensa assim, ó, dentro dela, meu Deus, eu preciso, a minha cura está ali. A minha cura está ali, o meu milagre está ali, a minha libertação está ali. Mas entre eu e Jesus existe uma multidão. Existem muitas vozes. E quantas vezes a gente se vê nesse lugar? Entre eu e o meu milagre, entre eu e Jesus Cristo, entre eu e a minha libertação, entre eu e a bênção, uma multidão. Uma multidão de muitas vozes. Uma multidão que nos oprime. Às vezes a gente sente isso, a gente acha que não, né? Mas essa multidão é os mais próximos. Quantos de nós hoje não escutou assim, meu Deus, tu vai para a igreja, tá no frio, tu vai para a igreja, mas todo dia, toda semana, não precisa. Meu Deus, mas de novo, tu vai lá ofertar, tu vai dar dinheiro para pastor, mas tu vai lá, meu Deus, mas tem mais encontro. Ah, meu Deus, mas
escuta isso diariamente. Quantos de nós até mesmo já julgou, já foi essa multidão? E aí, a nossa bênção está ali, como a dela. A bênção dela estava ali. Imagina só, é como se você estivesse aqui e você olhasse ali a rua, a bênção está ali. Só que entre nós e a bênção existe essa multidão, essa muitas vozes. E que hoje tu decida a não escutar essas muitas vozes. Ela poderia ter batido de frente naquela multidão? Poderia. Mas como eu tinha dito antes, naquela época, o problema que ela passava, ele era muito ruim. Na visão deles lá era muito ruim. Ela não podia estar naquele meio. Aquilo ia custar muito caro se ela batesse de frente com aquela multidão. Ia custar a vida dela, exatamente. Ela ia custar tudo dela. Então ela decidiu, mesmo assim, mesmo custando tudo, ela se jogou, ela se lançou naquela multidão, nem que fosse por baixo mesmo, e até que ela encostou em Jesus Cristo. E que hoje a gente decida também se posicionar, mesmo que a multidão esteja ali, mesmo que as muitas vozes estejam ali, a gente decida se jogar, mesmo que isso nos custe tudo. Sabe que a gente não tem noção do preço que foi pago por nós. Nós não temos noção. Eu já estou na igreja há mais ou menos uns 10, 12 anos. E eu consegui de verdade entrar num processo de conversão nesse encontro, no face a face. Ali eu tive o meu divisor de águas. Ali eu consegui ter esse passo de olhar Jesus Cristo e calar aquela multidão dentro de mim. E eu não sei o preço que foi pago. Hoje, graças a Deus, por Deus ter tido misericórdia da minha vida e ter me dado uma segunda chance, uma nova história, hoje, graças a Deus, eu posso fazer parte dessa liderança. Eu comecei a caminhar e ver o mínimo que está sendo feito, que é um jejum, que é a oração, que é os dias no templo e que é a dedicação. Hoje eu consigo ver essa caminhada, mas mesmo assim eu não tenho noção do que passaram por mim. Hoje eu tenho uma célula de família que eu posso estar cuidando. Eu senti um tiquinho de uma má intenção de Satanás por estar cuidando ou tentando transformar, tentando Jesus transformar a vida de alguém. Então você não sabe o preço que foi pago por você estar aqui hoje. Você não sabe o preço que foi pago para ter você salvo. Tu não sabe. Imagina só se o teu líder, se a Gabi e o Alex resolvessem falar quando foi dado para eles, que a apóstola falou que existia vontade de abrir uma nova igreja, e se quando foi dado para eles, eles tivessem dito não. Imagina só. Ou se atrás deles a apóstola tivesse dito não, se ela não quisesse, se ela falasse não, isso aí é pesado demais, essa multidão está grande demais, essas pessoas, essas muitas vozes estão falando demais, eu não quero. Ou se mesmo Jesus Cristo olhasse aquele tamanho, ele podia ter feito isso, ele já era Deus. Ele podia olhar aquela cruz, olhar aquela multidão falando crucifica, maldito, crucifica, e falar não vale a pena esse preço. Eu não quero. Eu não vou mandar outro no meu lugar, mata todo mundo, não me importo, eu não vou. Já pensou se Jesus Cristo fizesse isso? Então, hoje decida calar essa multidão e corra, mesmo que isso te custe tudo. Vale a pena pagar o preço por alguém, porque a gente acha assim, mas é só por mim, mas é só isso que eu vou fazer, mas não é. Existem parcinhos de olhos sempre olhando a gente. Sempre vai ter alguém olhando e analisando tudo que tu faz. Sempre.
Às vezes é o marido, é a esposa dentro de casa, às vezes é os filhos, às vezes é o vizinho. Sempre vai ter alguém olhando o que tu faz. E você não precisa falar muito. Tu não precisa querer pôr uma Bíblia goela abaixo naquela pessoa. Não vai adiantar se tu não vive o que tu está pregando. Ela vai analisar tudo o que tu faz. Sempre vai ter esse alguém. Então decida se levantar por esse alguém. Decida-se. Você sabe que assim, ó, na minha casa, eu fui, apesar do Alisson ter sido criado num lar cristão, de família assembleana, da nossa casa eu fui a primeira que fui buscar. Eu fui a primeira a ir na igreja. Quantas vezes eu cheguei na igreja assim, muitas vezes, para eu ter um lugar para ir, para me esconder, porque do jeito ele saía e eu também queria ter um lugar para sair. Então eu corria para a igreja para me esconder. Quantas vezes eu cheguei derrotada, falando, eu não aguento mais, eu não venho mais buscar, eu não vou mais procurar, eu não quero mais, meu Deus, eu estou sendo boba. Enquanto eu estou aqui, sabe Deus o que está acontecendo. Quantas vezes eu pensei assim. E hoje eu fico olhando e falo, meu Deus, como valeu a pena aguentar, como valeu a pena esperar. Não só para eu ter um casamento restaurado, não foi só por isso. Hoje, graças a Deus, os meus filhos não tiveram a mesma realidade que muitos daqui teve. Hoje meus filhos não sabem o que é um pai bêbado dentro de casa. Eu tive essa realidade. Eles não têm, graças a Deus. Graças a Deus, meus filhos não têm que conviver com droga, com brigas, com agressões, coisas que acontecem porque alguém decidiu esperar, porque alguém decidiu passar por aquela multidão. Quantos de nós, muitas vezes, a gente já chegou nesse ponto? Eu não sei se é hoje esse ponto de vocês. De falar assim, ah, Deus, eu não estou aguentando mais. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Hoje o milagre de vocês está aqui. Hoje Jesus está passando por aqui. Não perde essa oportunidade. Não perde de jeito nenhum. Se lança, se joga. Fala, eu quero meu milagre. Hoje eu vou bater o pé, hoje eu vou permanecer, porque esse milagre ele é meu. Amém. Ninguém vai poder tirar. Muitas vozes vai ter que calar. Essa multidão vai ter que me dar licença. Mas esse milagre é meu. Amém. Hoje. E tu sabe que assim, ó, a palavra também falou ali que foi a fé dela quem curou ela. Então é muito fácil eu estar aqui e colocar uma roupinha de crente e falar assim, não, vai lá, desista, joga tudo pro ar, procura Jesus, nem vai doer nada, não vai mudar nada, vai ser legal, vai ser top, tu vai se sentir no mar de rosas. É muito fácil chegar aqui e falar isso, mas não é, a gente sabe que não é, a gente sabe que Deus mesmo falou assim, ó, lá no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente também pode vencer, só que não vai ser fácil. Muitas vezes a gente vai se sentir assim como hoje, assim, ó, derrotado já. Mas eu vou dizer para vocês que a gente não é. Eu tenho um versículo desde o começo do ano que ele ecoa na minha cabeça todos os dias da minha vida. Desde esse ano, Deus colocou isso no meu coração e todos os dias eu faço questão de dizer esse versículo para mim. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês abram lá em Filipenses 4:19. Foi o versículo que Deus colocou para esse ano para mim. Mas eu acredito que muitos de vocês, Deus deve ter falado de alguma outra forma, não sei. Mas se não falou, use esse versículo como regra na tua vida, para vocês terem a certeza de quem é Deus. Esse versículo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das minhas necessidades
necessidades, das suas necessidades, das nossas necessidades. Ele há de suprir. Então não importa o que tu vai deixar hoje. Não importa o que tu vai falar, Senhor Jesus está na tua mão hoje. Não importa, Ele vai suprir. Ele vai suprir. A gente fala assim, necessidade, a gente pensa só em bem financeiro, mas não é. Esse ano Deus supriu cada uma das minhas necessidades. Cada uma. Do jeito que eu não imaginava. De um jeito assim que eu achava impossível. Ele me deu saúde o ano inteiro, meu Deus. Olha, eu espero que eu continue assim, mas esse ano eu não precisei botar o pé no médico. Por causa dos meus filhos, por causa. Não foi preciso. Eu coloquei agora, para não mentir, eu coloquei por questões de exame, que eu mesma pedi para fazer, para ter um controle do ano, porque a gente não gosta. Mas fora isso, não foi preciso. Não foi preciso um médico, eu não precisei estar numa delegacia, não precisei perder meu réu primário, não precisei de nada. Amém. E eu acredito que muitos aqui também não. Amém. Então Deus está suprindo. Ele está suprindo e Ele vai continuar suprindo. A gente pode se lançar, a gente deve se lançar, porque Ele supre. Então, que a gente tenha a fé e a convicção de que isso é real, que vai acontecer. Não adianta eu ficar aqui falando que Jesus está aqui, está passando aqui e as pessoas não acreditam. Eu preciso ter a fé. Como lá em Hebreus fala, em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé. Tenha fé que o teu milagre está aqui hoje. Amém. Tenha a fé que não é lá, que não é depois, que é agora. É agora, é aqui agora. Clame Jesus aqui agora. Fale para Ele aqui agora. Não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade de saber que é Ele quem está no comando. Que é Ele quem faz as coisas. E a mensagem que eu tinha para nós, para a noite de hoje, era essa. Não se esqueça. Jesus ainda está aqui. Ele ainda está passando nesse lugar. Clame, fale com Ele. A gente é filha, a gente tem um acesso diferenciado. Amém. Como os filhos de vocês. Os filhos de vocês não precisam chegar na casa de vocês e pedir licença e pedir com todo cuidado, como um estranho. Não. Os filhos têm acesso. Meu filho pode chegar de qualquer jeito e falar comigo. Não com o coração ruim. Eu digo de qualquer jeito, com liberdade, com intimidade. Meu filho tem intimidade, meus filhos têm intimidade para chegar em mim em qualquer horário. E falar claro, não precisa ser formal comigo. Falar assim, excelentíssima mãe, por obséquio, não. Eles não precisam. Ele fala, mãe, eu estou desse jeito. Pai, eu estou desse jeito. Senhor, é desse jeito que eu estou. Eu não estou aguentando. Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa área hoje. Senhor, meu Pai, Papai querido, escuta, me escuta. Se coloque de pé, nós vamos orar. Senhor meu Deus, está aqui a tua palavra, papai. Que o Senhor agora venha movimentando isso dentro do coração deles, Senhor Jesus. Que tenha nesse lugar liberdade, papai, para que eles consigam acessar o teu coração. Senhor, a tua palavra diz que quando um filho clama, o Senhor se inclina para ouvir, papai. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está inclinado agora, papai, para ouvir cada um dos seus filhos. E está com o milagre na mão, Senhor, disposto a dar para eles, papai. Que essa multidão hoje venha se calar, Senhor. Essa multidão de muitas vozes que tem dentro da gente. Que essas muitas vozes negativas, Senhor, venham se calar, papai. E que a gente tenha acesso a esse milagre hoje, Senhor. Clamamos o teu nome, papai. Clamamos a tua vontade, o teu querer nesse lugar. Senhor, tu tem liberdade. Se alguém quer oração, pode vir até a frente. Nós vamos orar contigo.
venha quebrando o coração, que eles possam abrir a boca para falar, Senhor. O Senhor está. Obrigado pela tua presença.
sobrenatural nos alcance. De uma forma extraordinária. Deus, aqueles, meu Pai, que estão precisando de um milagre na sua casa, uma libertação aí na sua família, ou que você liberta, que eles alcancem agora essa libertação do Senhor, Deus, a autoridade que é sobre o nome de Jesus. Ordenamos agora aos viciados, sejam livres, ordenamos agora livres, Pai, aqueles que estão enfermos, sejam curados, aqueles que estão aprisionados em cadeia, sejam livres agora, a autoridade do nome de Jesus. Declaramos, meu Pai, um novo tempo sobre essa igreja. Declaramos um novo tempo sobre o meu irmão, declaramos o melhor. Declaramos, Pai, que está no céu. O Senhor nos deixou a nossa finalidade na vida de cada um. A nossa verdade na vida de cada um. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. O sobrenatural começa a se manifestar. O nosso nome seja o milagre que está acontecendo. Sim, Senhor, eu quero que seus anjos para marcar, ministrar, curar, restaurar e salvar. Oh, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Se alguém me ama, se eu apenas te tocar, eu sei que isso é verdade. Toda a vida tem alguém olhando assim. Tem duas histórias para ilustrar isso. Isso é história real. Em Curitiba, um pastor entregou para a sua igreja a Bíblia para toda a igreja distribuir e entregar para os vizinhos. E uma pessoa chegou com a Bíblia, seu vizinho disse assim, seu vizinho estava ganhando a Bíblia, e disse assim: olha, eu vim entregar essa Bíblia e te convidar para a igreja. Ele disse assim: olha, eu não quero a sua Bíblia. E, mas por quê? É uma Bíblia? Não, mas você é a Bíblia que eu leio todo dia de manhã quando você passa aqui. E eu não estou gostando nada do que eu leio. Porque não dá um bom exemplo. Mas existia um missionário nos Estados Unidos. E esse missionário evangelizou a tribos indígenas de lá, daquela época. Ele ficou hospedado em uma e evangelizou as tribos ao redor. Nunca falou de Jesus naquela tribo. Aí esse missionário ficou doente, retornou para sua casa e faleceu. 40 anos depois, um casal de missionários vai naquela tribo para falar de Jesus. Que Jesus veio ao mundo para salvar, para curar, e ele era amor, ele se comportava dessa forma, daquela forma. Um dos índios antigos falou, levantou a mão e disse: Jesus já esteve aqui. Ele falou: não, é impossível, Jesus nasceu em Israel, nós estamos nos Estados Unidos. Sim, nós temos foto com Jesus. Pegou a foto, era um missionário de 40 anos atrás. Ele nunca falou de Jesus naquela tribo, mas aquela tribo conheceu Jesus por causa das atitudes. Amém. Parte do homem nos segue. E quando a gente tem um desejo ardente, toca em Cristo, a gente vê milagres, como a obreira disse. Então que essa semana você possa ter um desejo ardente de ver milagres extraordinários acontecendo na sua casa. E eu tenho certeza que você verá isso acontecendo. Amém? Fique pé comigo. Estenda a mão em direção ao seu lar, à sua casa. Pai, oramos no nome de Jesus e agradecemos pelo culto. Que o Senhor abra o céu sobre nós essa semana e que nossa vida possa provar o sobrenatural dos milagres do Senhor. Que a prosperidade seja derramada sobre nós e as portas se abram. Oramos que seja uma semana de vitória, conquista e bênçãos.
sobre as nossas casas, meu Pai, nossos lares, que a tua presença dentro e traga milagres realmente. Aqueles que precisam de salvação, salva. Aquele que precisa de cura, cure. E haja paz, haja transformação, haja harmonia, haja, meu Pai, alegria nos lares. Repreendemos a confusão, a contenda e a discórdia e declaramos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.